Olá, sou o Vítor Ribeiro, estou aqui com o Henrique Amaral Dias para mais um episódio do podcast Future Proof Talks. A conversa de hoje passa por temas tão diversos como a política, a economia e também a liberdade. Como podemos beneficiar da promessa do governo enquanto evitamos a ameaça que o governo representa também para a liberdade individual? O processo de desglobalização em curso e a cada vez maior intervenção dos governos na economia terá impacto relevante também nos mercados financeiros e no processo de investimento. E é sobre estes impactos e limites que vamos falar hoje, servindo-nos para isso do clássico Capitalismo e Liberdade de Milton Friedman. O livro é considerado um dos livros mais importantes do pós-guerra. Editado pela primeira vez em 1962, o seu autor é reconhecido como um dos mais brilhantes economistas do século XX, tendo sido galardoado com o Prémio Nobel da Economia em 1976. Relembro que podem seguir-nos no Spotify, Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal de YouTube, já sabem, aproveitem para o subscrever e usem a secção dos comentários para colocar dúvidas ou até sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Olá, Henrique. Este livro tem cerca de 60 anos. Foi escrito numa situação de pós-guerra, pós-Segunda Guerra, não é? Num contexto de Guerra Fria. E aquilo que eu acho e que, aliás, podemos retirar disto é que tem muitas lições que podemos tomar nota para os nossos dias, não é? E até para o futuro. O que é que achas? Como diria um famoso escritor, o Lampedusa, é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma. Exato. Os problemas que o Friedman aponta no livro, Capitalismo e Liberdade, continuam atuais, ou até mais atuais do que nunca, em alguns pontos. Eu acho que são questões que têm uma natureza ideológica que extravasa a conjuntura durante a qual o Friedman escreveu o livro. Sendo que ele até, num prefácio de 2002 do livro, continua a manter as suas posições originais e, portanto, os problemas não desapareceram, os problemas estão lá. E, basicamente, é uma visão, por um lado, paternalista do modo como nós devemos conduzir a sociedade, não é? Querendo pouco naquilo que é a capacidade de discernimento do homem e da mulher, para não ser adotada aqui de nenhuma forma de discriminação. Aliás, o livro aborda a discriminação de uma forma que eu acho interessante. Sim. E muito inteligente. E, por outro lado, uma visão que afirma as plenas capacidades do homem, a sua liberdade, evidentemente, desde que não contenda com a liberdade de terceiros, não é? A tal individualidade, não é? Parece uma coisa muito óbvia, mas que em muitos casos não será assim tão óbvia como isso. Sim, é verdade. É um livro que até na parte da conclusão chama a atenção para a pessoa que está sentada no Kremlin, não é? E que acaba por ter aqui um papel complicado no nosso futuro, uma ameaça à nossa liberdade. E esta frase, de facto, tem muito a ver com os nossos dias. Acho que é profética. Parece que foi escrito agora. Eu acho que ele aqui, acho que o Friedman se referia mais a uma questão ideológica típica das sociedades socialistas, comunistas, não é? Sim, claramente. E da burocracia imanente a um Estado paternalista que se pretende substituir à decisão individual. Sendo que ele faz a miúda esse vai e vem entre sistemas comunistas e sistemas autocráticos, porque os sistemas autocráticos, qualquer que seja a sua matriz ideológica, pretendem sempre sobrepor a vontade
uma entidade supostamente todo-poderosa sobre aquilo que é a vontade individual e a nossa liberdade. E eu acho que o Friedman é completamente intransigente nessa defesa, aliás, como tu estava a dizer há pouco na conversa que precedeu o nosso programa. Não é? Sim, é verdade, é verdade. Ele mantém sempre essa visão. Este livro também me fez lembrar o nosso episódio que gravamos sobre o Isaiah Berlin, né? Sobre aquele livro Ouriço e a Raposa, em que o Berlin falava da liberdade positiva e negativa, né? Das duas liberdades. E de facto aqui há um grande confronto, continua a haver aqui. Claro que ele aborda muitos temas, e aliás um dos tópicos que eu gostava de começar seria o tópico da liberdade económica e da liberdade política, não é? que ele aborda bastante durante o livro e na parte inicial. Ele diz que a liberdade económica é indispensável para atingir a liberdade política, mas é possível ter uma economia fundamentalmente capitalista, mas sem liberdade política, não é? E nós temos aqui esses exemplos que vemos na China, que de facto é um Estado sem liberdade política, mas capitalista, no fundo, não é? Que tem um sistema muito virado para o capitalismo, não é? Ele não desenvolve muito essa questão, é uma questão algo controversa, se é possível haver liberdade económica sem liberdade. Contradiz um pouco, se calhar, até em certos momentos, não é? Sim. Eu acho que não pode haver verdadeira prosperidade e desenvolvimento económico sem que haja liberdades fundamentais políticas, não é? E também individuais estejam garantidas. Vejo isso com sério. E mesmo na China as coisas não são nada evidentes, porque o Estado chinês continua a exercer um fortíssimo poder sobre a economia, não é? Claramente. Estamos muito longe de uma liberdade económica na China. Não, claramente. Aliás, a China é um exemplo do planeamento central da economia, não é? Centralizado, ou seja, envolve sempre alguma coerção, ou muita neste caso, enquanto que no mercado, digamos, do capitalismo de mercado, podemos designar assim, é uma vontade que é voluntária, não é? Ou seja, eu acho que ele quer dizer, um ponto de vista muito, muito interessante, é a liberdade económica, ela atinge-se sem que haja uma conformidade, ou seja, cada um exprime a sua vontade através das decisões que toma, e o resultado da atividade económica é um processo natural, orgânico. Isso. A questão da liberdade política é que muitas vezes, por força do sistema político, democrático, entenda-se, claro, a minoria vai ter que se submeter a uma vontade maioritária, e essa vontade não deixa de ser, muitas vezes, uma violação da liberdade individual. Exato, sim. Enquanto no mercado atinge-se um mecanismo por unanimidade de uma forma, digamos, naturalmente conduzida. Sim, é um sistema de efetiva representação, não é? De proporcionalidade. Portanto, ele refere o teu voto é a tua decisão dá sinais ao mercado, seja aos produtores, seja aos consumidores, etc. Qual é a tua vontade? E é a interação desses sinais, de uma forma não concertada e não de imposição da minha vontade, da minha escolha sobre a tua escolha, claro, ou resulta a eficiência e a liberdade económica. Sim. Eu acho que isso é verdade quando Friedman escreveu, já era verdade antes, quando o Adam Smith também sem escreveu. dúvida, é isso. E continuará a ser. E continuará a ser, sim. E daí que... É evidente, Vítor, que há uma coisa muito importante, as pessoas realmente cascam, entre aspas, nos liberais, eu sou um liberal. Não... Somos dois, não é? Somos dois. Porque dizem, bem, mas o mercado tem falhas, etc, tem imperfeições. Claro que tem, o Friedman reconhece isso, mas ele diz uma coisa muito importante, é que o Estado, além da regulação da justiça, com certeza, e da defesa nacional, o Estado tem que ser um árbitro. Tem que ser um bom árbitro. Sim, ele é muito claro nisso. E o problema é que o Estado, muitas vezes, não é um bom árbitro. Muitas vezes o Estado, em vez de nivelar o campo, não é? Desnivela-o. Não é? E isso introduz precisamente o contrário daquilo que seria a pretensão inicial da intervenção do Estado num determinado mercado. Ao longo do livro ele refere isso variedíssimas vezes, ou seja, que quase que o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Não é? Há múltiplos exemplos concretos. Múltiplos exemplos, sim. Uma das coisas que te retirei também deste tópico foi uma frase que foi dita por Kennedy, não é? Que até posso fazer aqui a citação, que é "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country". É uma frase
muito conhecida, não é? Sim, mas que ele critica, Ele critica diga-se de passagem. Aliás, ele Mas diz já agora desenvolve o que é que ele diz sobre a frase, o que ele diz tem muita piada sobre a frase. Ele analisa desconstrói-a completamente, não é? completamente, e apelida de paternalista, e implica que o governo seja o mestre ou a divindade e o cidadão o seu servo ou o devoto, não é? E de facto, ele divide a frase a meio. Portanto, se é assim, don't ask what your country can do for you, é o Estado paternalista. What can do for your country é o que é colocar-se na posição do servo ou numa posição servil perante o Estado. Eu acho excelente desconstrução aí, de facto. E é um ponto que, de facto, e digo isto, nunca tinha pensado. A frase até é dita muitas vezes e referida como uma grande frase, e de facto é uma grande frase, marcou aquele momento, não é? Se calhar num momento até de complicações externas dos Estados Unidos e desenvolvimento, como é óbvio, mas de facto, agora visto desta perspectiva, faz todo sentido, não é? É assim, o valor patriótico é um valor como qualquer outro. Claro. Agora, isso também deve ser a expressão de uma vontade. É o que diz o Friedman, não deve ser a expressão de uma obrigação. Exato. Tal coerção, tal livre-arbítrio, não é? E, olha, é isso mesmo, Vitor, é isso mesmo. No fundo, o que o Friedman diz é que não deve haver uma coercividade. Não é? Claro, sim. Deste ponto de vista, ele, claro, é taxativo, é evidente que a liberdade absoluta não é possível, não é? Porque temos a anarquia, não é? Temos essa utopia completa. Ele tem uma frase gira também sobre um juiz que a liberdade o meu punho termina onde começa o teu queixo. Exato, sim. Qualquer coisa assim, não é isso. Não, é evidente, teríamos a anarquia, teríamos a violência, a insegurança, etc. Sim, e as funções do Estado não devem ser menosprezadas nesse aspecto, como é óbvio. Ele não as menospreza. Sim, claramente. Ele diz apenas que elas têm que ser vistas com mais racionalidade, com mais sentido crítico, não é? Quer dizer, não é aceitar as coisas apenas porque existe um problema. Ele tem que ser resolvido de qualquer maneira. Não é? Ele rejeita isso, não é? E rejeita bem. Eu não quero dizer que ele tenha razão sempre, mas rejeita muitíssimo bem essa coisa acéfala que as nossas sociedades têm hoje em dia. Assim, temos aqui um problema, vamos resolvê-lo. A forma como ele está resolvido é a melhor forma. Não. Muitas vezes não é uma forma eficiente, introduz distorções, desigualdades, etc. E acho que o Friedman põe o dedo na ferida neste livro. Temos que ter algum espírito crítico, muito espírito crítico, e não aceitar as coisas como elas são. Nós temos muito essa visão aqui, não é só nos Estados Unidos, não é? Este livro é muito focado nos Estados Unidos e na política interna dos anos 50, que ele escreveu isto antes dos anos 60, não é? Mas isto é perfeitamente aplicado a uma sociedade, às ditas democracias liberais, não é? Que de facto trouxeram prosperidade como nunca, e que nós estamos num momento, não sei se concordas, de autêntica desglobalização, não é? De retrocesso no processo de globalização, e que temos uma cada vez maior intervenção dos Estados na economia, fruto não só da pandemia, mas também deste momento de guerra e de incerteza, de inflação. E há aqui um aproveitamento claro do Estado, quase que a tomar o pulso a isto e a entrar cada vez mais pelas nossas casas, e nós temos visto isto até em Portugal mais recentemente. Literalmente pelas nossas casas. É isso que eu ia dizer, pela habitação, não é? Aliás, situação que o Friedman também aborda no próprio livro, sobre a habitação. E podemos ver isto mais já à frente. Mas um dos tópicos relacionados ainda também com a liberdade política e económica tem a ver com os monopólios. Eu achei curioso que parece-me, e a minha interpretação pareceu-me essa, que ele, entre os monopólios privados e públicos, prefere os monopólios privados. Ainda assim. O que é que tu achas disso? Porquê? Achas que ainda assim, sendo ele menos mau, digamos? Acho que a abordagem que ele faz é uma abordagem muito inteligente. Aliás, ele é um homem muito inteligente. Sim, brilhante, não é? Sim. Mas aqui não estou totalmente de acordo com ele. Pois, é isso. Eu também... Temos que explicar aqui algumas coisas aos nossos ouvintes. Não é? Pronto, ele diz que em algumas circunstâncias pode acontecer que em alguns mercados ocorram monopólios.
naturais. Naturais, sim. Ou monopólios técnicos. Não é? Técnicos, ele refere isso, é isso mesmo. Ora bem, o que é que isto, para explicar a quem nos ouve, o que é que isto significa? Significa que um determinado mercado, vamos imaginar o saneamento básico, pela escala de investimento que implica, okay, ou pela natureza do serviço que é prestado, só pode suportar um único prestador desse serviço ou um único produtor. Exato. Bem, ele diz que, enfim, isso pode causar danos, não é, à sociedade como um todo, porque o monopolista, não é, por razões técnicas, naturais, não é, pode impor, obviamente, uma manipulação do preço aos consumidores, pode distorcer o mercado de tal modo que isso lesa a sociedade. Ok? E mais, e está provado, isto não há cá nenhuma dúvida, de um ponto de vista meramente estático, quando eu digo estático, para os nossos ouvintes perceberem, é comparando aquilo que é uma situação de eficiência, que é a concorrência, versus uma situação de monopólio, há uma perda de eficiência, portanto há uma situação de ineficiência, okay? E portanto que isso pode tentar ser resolvido de algumas formas. Ele propõe 3 vias. Uma via é deixar o monopólio tal qual ele está. Mas vamos regressar a ela. Eu pedia-te para não me deixares perder depois no raciocínio. Sim. Uma segunda via é a regulamentação pública do monopólio. É o tipo de regulamentação pública do monopólio. Obrigar à provisão de uma determinada quantidade de bem ou serviço, aplicar um determinado preço, tipicamente aquilo que nós designamos pela solução de Ramsey, que é o preço igual ao custo médio, e depois a própria, que é a regulamentação, e depois, obviamente, ser o próprio Estado um monopolista. Ok? Portanto, temos 3 soluções. Deixar o monopólio na esfera privada, o Estado regulamentar o mercado, que ainda assim é um monopolista privado, mas regulamenta, através de diversas formas, desde fixação de preços, quantidades, etc. Tarifas, por aí fora. E uma última possibilidade é ser o Estado a ser ele próprio o monopolista. Pronto. O Friedman claramente que aponta escolhas que nós também estão, digamos, estão descritos em manuais de microeconomia, correntes de segundo ano, quer dizer, porque é óbvio. Se tu dizes, tu és o governo, né, Vitor, dizes assim, ok, eu sou monopolista, eu vou-te pagar um preço igual ao custo médio, para tu teres lucros económicos nulos. Não é lucros, atenção, aos nossos ouvintes, lucros económicos nulos não significa lucros contabilísticos nulos, ok? Exato, São lucros económicos nulos significa que há uma situação de indiferença em termos dos vários setores de atividade na economia. É evidente que para isso precisas de conhecer a minha estrutura de custos. Bem, mas eu não tenho nenhum interesse em revelar-te a minha verdadeira estrutura de custos. Portanto, provavelmente vais-me estar a dar um subsídio a eu ter lucros acima do normal. Acima do normal. Isto é complexo, a situação da regulamentação. É evidente, nenhum monopolista tem qualquer incentivo em dizer assim, olha, aqui estão os meus custos todos. Exato, mostrar. Anda lá e fixa lá o transparência total, não é? Claro. A questão de ser o Estado monopolista, nós sabemos com que resultados é que isso tem dado ao longo das décadas. De inovação, não é? A falta de serviço de qualidade, quer dizer, tudo e mais alguma coisa. Sim. Ele depois tem outro, antes de voltar à questão do monopólio privado, ele tem outra coisa interessante, é que nem todos os monopólios têm que ser monopólios técnicos. Por exemplo, os serviços postais, ele é altamente crítico relativamente a isso. Quer dizer, porque é que não há de haver concorrência a esse nível? Só o US Postal Service é que tem um monopólio da distribuição de correio. Porque raio de razão é que isso havia de acontecer. Ele explica. E o mercado vai dar-lhe razão, não é? Porque, entretanto, a coisa mudou. O que é interessante e polémico no Friedman? O que ele diz é, no longo prazo, a economia é suficientemente dinâmica para surgirem produtos ou serviços substitutos. Ele dá o exemplo dos caminhos de ferro. Isso. Não é? Os caminhos de ferro tinham monopólios de transporte de mercadorias, não é? Mas depois surgiram as rodovias, surgiram os transportes aéreos, etc. Exatamente. Portanto, hoje em dia, acho que a gente pode dizer, sim senhora, por determinada forma, os caminhos de ferro de Portugal têm monopólio, mas é evidente que se abusarem desse monopólio específico, rapidamente as mercadorias passam a ser transportadas por outras vias. Claramente. E, portanto, e as pessoas também, como é óbvio, e, portanto, os comboios ficam vazios. Agora, as consequências no curto prazo é que não são óbvias, porque se eu tiver um monopólio técnico e demorar algum tempo, estás a perceber, Vitor, até que apareça uma solução alternativa
para me dissuadir de um abuso de posição dominante, sim, eu claro. aí vou impor um pesado custo sobre os consumidores, não é? Claro, Meu. e sobre a Sim. sociedade em geral, sobre o bem-estar social. Aí é que parece, porque ele fala no curto prazo, ele diz que no curto prazo pode haver aqui custos. Pode haver custos, sim. Mas depois, no longo prazo, as forças de mercado, obviamente, farão com que se encontrem naturalmente alternativas àquele produto ou serviço Sim. que era objeto do monopólio inicial, não é? Sim, é verdade. E os monopólios têm surgido até de vários lados. Por exemplo, temos a questão dos serviços digitais, que não é monopólio, mas é muito concentrado, não é? Estamos a falar de uma indústria muito concentrada, como já sabemos muito bem o que se passa com a Google, com a Microsoft, com o Facebook, e o que se passa também tanto a União Europeia como outras entidades querem ao máximo, não digo desligar ou desmembrar estes monopólios, mas querem pelo menos atenuá-los, não é? E há também outra questão que tem a ver com aquilo que ele repara, que ele diz que muitas vezes que é uma forma de condicionar a atividade industrial, que é as emissões de licenças e aquelas taxas, as tarifas, não é? E isso também é uma forma de condicionar. Não é não é um monopólio, mas é uma forma de barreiras à entrada e que impõe menos competição, menos concorrência. E estou-me a lembrar dos táxis, das farmácias, Bem, isso dos táxis, então, ele até fala nós sabemos que para ter um táxi em Portugal é preciso pagar uma licença. Pagar uma licença. Sim. E essas licenças são atribuídas em número limitado e às vezes durante anos e anos as câmaras municipais não as atribuem. Sim. E depois há um mercado paralelo no sentido, é legal, sim. em que essas licenças são transacionadas a valores completamente exorbitantes. Sim. E depois admira-se que os Ubers entrem e conquistem rapidamente o mercado, porque há uma restrição artificial da própria oferta de táxis. Da oferta, claramente. Penso que isto é tão Se calhar, óbvio. se não tivesse havido isso, não teria havido Ubers, não é? Certo, é isso. Isto é tão óbvio que me custa até entender o porquê de tanto, digamos, alarido, não é? Em relação a isso. Mas há outros casos também, como sejam as ordens, as câmaras, não é? Profissionais, as associações profissionais. Ele fala que é o registro, a certificação e o licenciamento. Licenciamento. São as três fases e desconstrói isso, não, uma medida. Mesmo ele vai até àquilo que seria o mais polémico, que é a medicina. A medicina, vai. E ele até é muito extenso. Seria mais fácil ir, por exemplo, ao nosso caso, contabilista, economista, advogados, mas não, ele vai, digamos, àquilo que seria mais polémico em termos daquilo que é a questão. Mas temos um médico que provavelmente, sendo incompetente, pode gerar uma pandemia, ele diz uma epidemia. Não é? Pela sua incompetência. Pela sua competência. Pois, isso é muito relevante. Eu sei que as ordens gostam muito de se proteger, não é? E criam esses mecanismos. Porque o que é que acontece? Muitas vezes o Estado impõe estas regras para proteger o consumidor e o que é que acontece? Acontece que isto vira-se contra o próprio consumidor. Porque claro, pela escassez. Pela escassez. Depois há poucos médicos, os poucos que há, enfim, vão cobrar-se, obviamente, pela escassez, não é? Foi artificialmente induzida pela ordem e pelo Estado. E pelo Estado. Em prejuízo, claro, das pessoas com esse tipo de necessidades, não é? Isto é muito interessante. Eu acho que toda a gente devia analisar bem esta situação. Mas não é só na medicina. Não, eu estou a dizer, é transversal. Ele também fala bastante de revisores oficiais de contas. Sim, não é? sim, verdade. E contabilistas sim. E advogados. Portanto, não, bem, que os nossos ouvintes médicos não fiquem melindrados com esta não estamos aqui mais a criar incisiva sobre nenhum conflito. a medicina, não é nada disso. É isso. Acho que é um problema transversal. Não é? Sim. Mas no fundo o que se pretende aqui é que ele quer dignificar e, digamos, trazer ao de cima o mercado livre, não é? Porque o mercado livre separa a eficiência económica das características irrelevantes, aquilo que ele considera como características irrelevantes, e aqui estamos a falar, por exemplo, da situação que ele dá um exemplo da compra do pão, né? A pessoa que compra o pão não sabe se vai comprar se quem fez o pão comprou o milho, sei lá, foi um branco ou um negro, um cristão, um judeu, quer dizer, assim, e isto vai levar àquela situação que tu falaste há bocado da discriminação. Que o capitalismo não é discriminatório, né?
Aliás, isso é uma questão que também é polémica, que ele não tem medo de abordar, porque ele diz, a certa altura, ele fala sobre as leis de não discriminação com base na etnia, não é? Mas dá um exemplo, quer dizer, tu podes contratar um funcionário para a Future Proof, não é? que é agradável, sei lá, pronto, uma pessoa que é agradável esteticamente. Esteticamente, isso. Seja lá o que isso for, mas pelos teus padrões será. Acabou. Claro. Tens todo o direito a ter os teus gostos. Isso. E isso não é considerado discriminação. Mas, por exemplo, será considerado discriminação alguém que vive numa comunidade branca, que não gosta de ser atendida por negros, não contratar negros, mas sim contratar brancos? Em que medida é que o Estado tem o direito de levar essa pessoa à falência e obrigá-la a contratar negros e por essa via os consumidores deixam de ir lá comprar os seus produtos e serviços? Essa é uma questão É a imposição de cotas, não muitíssimo é? interessante. Sim, imposição de cotas. E vemos isso também das mulheres, portanto. E depois também fala do sindicalismo, não é? Sindicalismo, que é um monopólio, uma espécie de monopólio, não é? As pessoas poderem entrar só se estiverem sindicalizados. É verdade. Portanto, isso, claro, leva a muitas discussões. Bem, mas passando. É complicado porque isso tem muito. Isso também me deixou. Assim, confesso, não é um tema fácil. Não é uma questão fácil, porque é evidente, nós temos que reconhecer que há minorias que são profundamente discriminadas. Sem dúvida, absolutamente de acordo. A sociedade tem que desenhar mecanismos. Acho que nós, como coletivo, temos o direito, enquanto cidadãos, não enquanto pequenos consumidores, mas temos o direito de achar que essas pessoas têm que ter a oportunidade de poder exercer as suas profissões. Sem dúvida. Como lá chegar? Eu também tento a concordar um bocadinho com o Friedman, não é? Quer dizer, é uma ingerência na liberdade individual, inclusive pode ter consequências perversas, como ele ilustra de uma forma bastante simples, mas não deixa de ser verdadeira, que é, eventualmente, os teus clientes deixam de lá ir. E porque é que tu não vais poder contratar quem te agrada mais, não é? Os meus clientes até agradam mais, não é óbvio. Sim, sim. Lembrei de uma situação de economia do trabalho, né? É uma microeconomia aplicada ao mercado de trabalho, em que há situações em que há aquilo que se chama affirmative action, ação afirmativa, né? Leva a que tu até pudesses estar num ponto de eficiência produtiva, mas que seres obrigado a contratar outro tipo de pessoas de outro tipo de etnias que te desviam dessa posição de eficiência para uma posição de ineficiência. De ineficiência. E o contrário também pode ser verdadeiro. Também pode acontecer, claro. E tu não estás numa posição de eficiência porque estás a contratar pessoas apenas da tua etnia preferida, e que a ação do Estado provavelmente até te podia levar para uma situação de eficiência se tu contratasses pessoas independentemente da tua etnia preferida. Claro. Daí, ou seja, pode haver aqui também efeitos positivos, pode haver efeitos negativos. Confesso que não tenho uma... Não é fácil. Não tenho uma solução para um problema destes. Não é uma solução fácil, mas aqui, óbvio, não. Como é óbvio, acho que a dimensão ética, né, e dos valores e dos princípios éticos também faz algum sentido relevar aqui, não é? Portanto, se a pessoa, enquanto individualidade, defender certos princípios que sejam éticos e que estejam cientes das suas escolhas, o Estado já não tem que impor nada, não é? Eu acho que os próprios consumidores, mediante aquilo que são as suas crenças, convicções, valores, etc., podem sancionar, deixando de comprar, precisamente, a esse tipo de organizações, de empresas que pratiquem esse tipo tenham esse tipo de comportamentos. Claro, é isso. Que adotem esse tipo de práticas, não é? Olha, mudando agora aqui um pouco para outro assunto que ele aborda também bastante, que é o controle do dinheiro, não é? A política fiscal, a política monetária, e que também tem a ver muito com a nossa área de investimentos e de economia. Essa é a tua praia, Não, é nossa. Não, é mais a tua. E olha, uma das coisas que retirei do livro foi uma ideia que já há algum tempo também que penso nisso, e até de uma questão mais política, porque vejo muitas vezes aqueles cartazes, né, do próprio governo, não deste em específico, de vários, não estou a criticar este governo, do género, criamos X empregos, fizemos com que a economia crescesse X% em média nos últimos anos.
Como é que é o Estado que cria empregos? A não ser que o Estado, aí está. Vamos partir do pressuposto que o Estado não é um Estado totalmente, quer dizer, intervencionista. Ok, tem o setor empresarial do Estado, que sabemos que aqui em Portugal até tem alguma dimensão, ou já teve mais, mas tem alguma, e que nos últimos anos até aumentou um bocado, por algumas nacionalizações polémicas. E o peso da despesa pública também tem E o sido uma peso da coisa despesa pequenina, pública. não é? Pronto, mas até que ponto é que nós podemos dizer que há o controlo do Estado na economia? Claro que o Estado pode, com a política fiscal, não é? E aqui podemos entrar pelo estilo mais keynesiano, não é? De intervencionismo. Claro que o Estado pode impulsionar a economia, pode retirar gás à economia, portanto, através da política fiscal e através da política monetária, porque sabemos que foi criado o Banco Central, aliás, uma coisa que ele é bastante crítico, Muito crítico. muito crítico, e fazendo aqui só um parênteses, ele diz que a culpa da Reserva Federal naquela grande crise dos anos 30, né? O crash dos finais dos anos 20, anos 30, do século XX, e que foi culpa, claramente, da Reserva Federal. É assim, Como é que tu fez isto? mas já, vamos lá ser claros relativamente a uma coisa. Eu não sou um economista de economia monetária, não é? Pronto. Sim, nós falamos aqui um bocadinho pela nossa visão, né, em termos Sim, só estou não de aqui a seguir um especialistas. bocadinho para não sou Sim, um sim, sim, sim. especialista nisso. Ele tem um livro com a Anna Schwartz, não é? Uhum. Sobre a história monetária nos Estados Unidos. Estados Unidos. Entre 1800 e qualquer coisa. Assim. Pronto, o que ele acha é que, e bem, ele acha que a condução da política monetária na década de 30 foi absoluta. E mesmo antes da famosa Black Thursday, né, Quinta-feira Sim, Negra, sim. 4 de outubro de 1929, foi completamente desadequada fase a fase do ciclo. Claro que também, entretanto, os responsáveis pela condução da política monetária aprenderam muito. Ben Bernanke, quando foi agora a crise, a grande Ele foi um recessão estudioso financeira, dessa crise, não é? não adotou minimamente o mesmo tipo de procedimentos que na altura o governador do Banco Central americano, da Fed, fez, não é? Adotou, não é? Acho que houve alguma aprendizagem com a experiência e com os erros cometidos. Também é natural, porque vamos lá ver, os bancos centrais são instituições relativamente recentes, não é? À luz da história, não é? Sim, Portanto, são sim. coisas do século XIX, não é? E é evidente que cometeram-se excessos, ou seja, o que se fez foi diminuir o estoque de moeda, não é? Aumentar as taxas de juro, não se injetou liquidez no sistema quando era necessário, criou-se o pânico generalizado, falências de centenas de bancos, não é? E, portanto, uma distribuição maciça de riqueza por via da não intervenção ou de uma intervenção em sentido contrário Desajustada das completamente. autoridades monetárias. Agora, na grande recessão de 2007-2008, penso que isso não é plausível afirmar-se, não é? Acho que alguma aprendizagem. Agora é aquela questão, Vitor, sabes? A gente conhece os dois, não só no âmbito destas questões mais abstratas, não é? mais longínquas, digamos, da nossa realidade, mas da nossa realidade. Quem é que controla o controlador? Quem é que supervisiona o supervisor? Não é? Mas alguém vai ter que sempre supervisionar o supervisor. É muito difícil esse tipo de controle. Sim, Alguém tem que tomar as decisões. Eu também não acho, e tu também não achas com certeza, que deixar os bancos, não é? Conduzir ao seu livre-arbítrio a sua política, não é, de rendimento, isso também tenha levado a bons resultados, também não levou, não é? Quer dizer... não, sabemos que não. Aliás, nós vimos bem o que é que provocou a crise de 2007-2008, não é? Foi um excesso de regulação, não é? Exatamente. Portanto, portanto, que as coisas não foram, se calhar, Houve uma enorme desregulação do setor. no setor, que não foi cautelado e Portanto, provocou danos o irreparáveis em muitas coisas. Glass-Steagall, para os nossos ouvintes, o Glass-Steagall Act, no tempo de Roosevelt, foi uma lei fundamental, né, para a separação entre a banca de Banca de investimento investimento e banca e a banca comercial. comercial. Isso foi completamente revogado no tempo do Sr. Clinton, não é? E do Rubin. Sim. Ele questiona muito a tal independência, não é? Nós falamos muito de bancos centrais independentes. Ele até coloca independente entre parênteses, entre aspas, não é? Porque, de facto,
que é que eu penso que Não são, não. pode e deve acontecer? Por exemplo, nós sabemos que as atas, por exemplo, no Banco da Inglaterra não sei, e no FED não sei, porque isso has de me dizer, no Banco da Inglaterra é verdade. As atas das reuniões dos membros do Banco da Inglaterra, não é? São divulgadas, são públicas. Sim. As minutas Os também, nos Estados Unidos também. Acho que também nos Estados Unidos também são. Sim. E quanto mais transparente for o funcionamento deste tipo de instituições, ou seja, mais escrutinável ele for, menor será a probabilidade de acontecerem situações como aquelas que ocorreram na Grande Depressão da década de 30. Sim. Eu aí acho que nós não podemos deixar de ter essas instituições. Epá, não vejo como, sinceramente, não é? Até porque elas, agora na pandemia, tiveram um papel importantíssimo, não é? Não vamos estar aqui a dizer que se não fosse... Atenção que ele refere, aliás, eu encontrei quantitative tightening e quantitative easing ao longo do livro. Ele foi falando desses mecanismos, não com estes nomes, mas as técnicas estavam lá. Portanto, certamente que será possível. Ele não questiona que essas técnicas sejam possíveis e necessárias. Questiona é o controlo, né? O dinheiro, ou seja, é controlado por uma instituição não eleita, não democrática. Mas é isso que eu te estava a dizer, que é preciso tornar o funcionamento dessas instituições pô-las com paredes de vidro, ou seja, para poderem ser escrutinadas pelas pessoas, não é? E poderem ver como é que as decisões, quais são os mecanismos de tomada de decisão das pessoas que compõem essas instituições. Isso é que é muito importante. E elas poderem ser questionadas claro, por economistas que estão nas universidades. Sim. Desde economistas, não tem que ser economistas, cidadãos, senão já estava aqui no problema da certificação. Certificação, exatamente. Claro. É isso. E a questão que se coloca é, mais uma vez, a tal situação do monopólio, não é? O Estado tem um monopólio da moeda. Portanto, isso também é abordado ao longo do livro, e ele refere que o controle do dinheiro é uma ferramenta potente para controlar e moldar a economia. Aliás, até se cita o Lenin. Há uma frase do Lenin que ele cita que, como é que é? A melhor forma de destruir a sociedade, de destruir uma sociedade é destruir o seu dinheiro. Não é? E a inflação nós sabemos o que é. Portanto, inflação descontrolada. Sabemos o que é que já falámos num programa anterior, sobre o livro sobre o Dálio. Sim. Sobre o que aconteceu na República de Weimar, com o Zé Carlos. Exatamente. Provocou, ou foi um dos fatores que levou depois à Segunda Guerra Mundial, não é? Não tenho as dúvidas. Exatamente. Portanto, a questão é muito problemática e o controle do dinheiro sabemos que é muito violento, entre aspas, em termos de política. Mas por isso é que eu acho que este tipo de instituições deve ser altamente escrutinada e transparente. O seu processo decisório tem que ser diretamente observável e escrutinável pelos cidadãos. Se calhar mais baseado em regras e não tanto em autoridades. É isso, lá está. Porque quanto mais escrutinável e mais transparente for, menos arbitrário ele poderá ser, não é? Pois, é isso. Porque depois surgem essas situações de mercados paralelos, né, como estamos a ver nas criptomoedas e ativos supostamente que vieram... Eu estou-me a rir porque achei um piadão quando ele fala da moeda como padrão mercadoria. Padrão de... Pois. Eu lembrei-me logo das criptomoedas. Sim, claramente. Eu também. Parece que estava a ler no século XXI. Ninguém inventou a pólvora com as criptomoedas, não é? Mas não. Só lhes deram foi um rosto, uma lavagem. Bem, mas é interessante. É uma. Ele diz lá a certa altura, mas ele não justifica. Eu acho que essa parte está claramente manca, que é definir uma banda de variação do crescimento do estoque de moeda. Não é? Sim. O agregado monetário. Ele diz entre 3% a 5%. Qualquer coisa assim do jeito. Mas não mas porquê? Quer dizer, isso também... Sim, é muito interessante. Mas há regras de política monetária que são completamente entendíveis, que é a taxa de juro real aumentar quando a taxa de inflação sai fora do determinado target. Claro. Sim. E sim, acho que a taxa de juro nominal aumente mais do que a taxa de inflação. Coisa que não está acontecendo neste momento. Isso parece uma regra. E se for uma função linear, então não há dúvidas nenhumas. Nós estamos sempre, nesta altura, estamos numa fase em que acreditamos
ou melhor, os mercados querem acreditar que a inflação estará controlada ou estará já numa fase de desaceleração, não é? De menor subida. Portanto, e aquilo que está a acontecer, ainda assim, aí está, as taxas de juros não estão a subir de forma tão drástica quanto a inflação foi, não é? Portanto, longe disso, temos taxas reais negativas. Continuamos mesmo prevendo uma inflação de 5 e tal por cento, ou 5,8% para este ano, como o Banco Já Europeu agora, ilustra-me, quer isso. qual é a estimativa que se está a dar para a inflação de 2022? 23, 5,8%. Não, de 22. 23, Qual foi? Não 22, não está apurada. Já está? 9,8%, se não estou em erro, estou a dizer errado, mas... É agora em março, Mas né? é Vai ser. agora que está, sim. Mas a previsão do Banco de Portugal para a inflação de 2023 é 5,8%. Bem, 5,8% ainda assim está bem acima da taxa de juro nominal. Portanto, É enorme. continuamos com taxas de juros reais negativas e, portanto, daí a situação dramática para os aforradores, não é? Para pessoas que tenham... e por fora em aforradores, há uma frase, há uma Mas aí eu também acho que as palavra... pessoas... Diz. Diz uma coisa giríssima que eu achei piada. Porque diabo há de haver um limite a uma taxa de juros? Porque é que a taxa de juros há de ser zero? Ou seja, esse é o limite, porque ela não há de ser negativa. Precisamente. Pá, Isso. ele está completamente à frente. Mas é que está mesmo Está completamente mesmo completamente à frente. Incrível. Porque isso foi discutido pelo Rogoff no livro, não é? Taxas de juros negativas. Negativas, Não é? exatamente. Nominais, entendamos. NIRPs, não é? Estávamos a falar de reais, Negative agora estamos a Interest falar de Rates. nominais. Exatamente. É isso. Mas eu ia dizer há bocado, a palavra depósito, ou também aborda essa palavra, porque é que se há de se chamar depósito? Ele acha que a palavra depósito é muito enganador. O depósito que fazemos nos bancos, não é? É um empréstimo. Claro. Falou-se muito disso em 2012, 2013, na altura da crise bancária, né? Na crise... Um depositante é um mutuante, é alguém que empresta dinheiro ao banco, não é? Ele até refere, ele até explica o sistema de reserva fracionária que os bancos têm, não é? Portanto, a questão dos depósitos e da moeda que está depositada, entre aspas, nos bancos. Portanto, e por cada euro de dinheiro que os bancos têm, os bancos devem ter vários dólares ou euros de depósitos, não é? Portanto, e isso é interessante, porque até isso é uma educação para os nossos dias, quando já devia estar bem presente em toda a gente, em todo lado, e qualquer investidor, qualquer aforrador, que o depósito a prazo não é, digamos, um depósito, por assim dizer, não é? É um empréstimo. Portanto, Mas qualquer depósito é um empréstimo. Vou lá ver, para quem nos está a ouvir, é assim, um depósito à ordem é um empréstimo de muito curto prazo. Porquê? Porque eu a qualquer momento posso exigir ao banco. Sim. Agora já não te empresto mais aquilo que tinhas aí na minha conta, dá-me cá. Exatamente. A última rácio vai ser um cartão multibanco, vai ser lá até o dinheiro que está na ordem, não é? É isso. Um depósito a prazo é um empréstimo a prazo. Se for a um ano, que significa que eu estou a emprestar dinheiro ao banco ao prazo. A uma determinada taxa de juros. Portanto, sim. E vou receber uma taxa de juros, lá está. Porque emprestei dinheiro, como o banco empresta dinheiro a seguir, não é? Com base nos empréstimos que eu fiz. Nós, os depositantes, fazemos ao banco. É isso. Parece-me uma coisa... Mas essa é a essência do sistema bancário, que as pessoas nunca se dão conta disso. Parece uma situação óbvia, não é? Mas... Eu acho que as pessoas, sinceramente, muita gente até está convencida que o banco está a fazer um favor por ter lá o dinheiro dela. É isso. Quando, na verdade, elas estão a emprestar o dinheiro ao banco. É isso. O banco não lhe está a fazer favor nenhum, não é? O banco vai utilizar o dinheiro delas para emprestar a terceiros e ganhar muito dinheiro com isso. É mesmo isso. Essa visão é muito importante mesmo. Mas nós estamos... Claro, evidente. Ninguém está por isso em causa, não é? Não é óbvio. Mas a questão é essa, é que nós olhamos para os bancos quase como uma entidade que está aqui, pronto, uma dádiva, não é? E, portanto, esse é o papel que tu tens feito e outras pessoas, que é o papel da literacia financeira. Sim. A verdade é que nós padecemos muitíssimo dessa iliteracia financeira. Iliteracia completamente. Certo. Vais dizer a um cidadão comum, julgo eu, isto não é enfim, não é um julgamento a priorístico, não fiz nenhuma sondagem, mas com certeza que muita gente não saberá que um depósito num banco é um empréstimo a esse banco, não é? Está a emprestar dinheiro ao banco ao fazer esse depósito.
Pois, pá, é verdade, é verdade. Acho que é muito, muito relevante. Aliás, depois, e já agora passando para outro tema, é uma das coisas que vem até da literacia, que é o papel do governo na educação, né? Ele aborda isso. Isso achei muito interessante. E eu acho que nós devemos falar sobre isso, porque a educação de facto é fundamental, Sim, é o tal elevador social que muito se fala e muito se tem falado em Portugal nos últimos tempos, e que de facto tem sido deixado de desde logo, achei uma lado. coisa muito, muito importante que eu queria dizer aqui, porque eu também sou professor e tu também, Uhum. enfim, já sou professor há muitos anos. Sim, sim. É assim, as escolas públicas, e ele diz isso, pá, preto no branco, não diferenciam os bons professores dos maus professores. Porquê? Claro. Porque os salários são estabelecidos em função de diplomas e de antiguidade. E esta que é essa. É essa. E se a Exato. educação é um elevador social, então as pessoas têm que ser bons professores para que de facto ela funcione como um elevador social. E para isso é preciso deixar esta história das tabelas salariais, que são estruturas anquilosadas, não é? De existir, eles têm que Mesmo. deixar de existir, e o mérito é precisamente a capacidade que o professor tem de ensinar bem os alunos. Tem que haver E isso o público, isso claramente o métricas, sistema público não resolveu ainda. é Epá, a verdade. gente pode dizer, isto é um livro escrito na meados da década de 50 do século passado. É, mas o problema foi aquilo que tu começaste por dizer no programa. Resolvemos esse problema. Pois é. Está-se a ver o que é que está a acontecer. E depois há professores, obviamente, que se sentem super injustiçados, eu conheço alguns e tu também, Sim, é que são sim. excelentes professores, epá, e que se dedicam imenso àquilo, mas há outros que vão à boleia. É verdade. Completamente encostados à espera que algo aconteça, não é? Essa frase Também, e eu acho típica. que esses meus amigos professores, se me estiverem a ouvir, se não estiverem a ouvir, sabem que isso é verdade. É, Há pessoas claramente. que se metem baixas sucessivas, que se estão a marimbar para os alunos, não é? Mas isso é o tal Não. incentivo, não é? À não qualidade, não é? E que a chatização e o excesso de Estado na economia, neste caso na Porque educação, falta leva. concorrência. Falta concorrência, não há competição e, portanto, as pessoas têm tudo garantido, não é? Portanto, no fim do dia, se trabalharem bem ou mal, praticamente é igual. Portanto, Vamos não lá é? ver. Nós somos um povo, somos pessoas de incentivos, não é? Nós trabalhamos por incentivos. Como é que Natural, nós podemos avaliar os alunos? Pela sua performance. certo? E vão dizer, mas uma escola, eh, sei lá, uma escola em Campo de Ourique, em Lisboa, tem alunos que vêm de um meio social completamente diferente, de uma escola, não vou dizer onde, um sítio mais pessoas que ficam menos posses, com menos educação, educação formal. Sim, sim, Assim. É mais fácil um professor, de facto, nesse meio, obter dos seus alunos um rendimento mais elevado. Mas há meios para corrigir isso. claro. E mais, há a própria evolução dos indicadores para essa Para zona essa geográfica região. Sim, específica. é Portanto, verdade. mas porquê é que nós ainda não introduzimos isso? Porquê é que os professores não vão ter mecanismos, incentivos para melhorarem a sua performance relativa? Sim. E há A sua outra coisa performance em que. termos dos resultados dos seus alunos, caramba. Sim, 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 sim. Parece óbvio, não é? Pois parece, mas não é. Depois também ele também refere uma situação que eu acho interessante, que é a diferença entre escolarização e educação, não é? Porque, no fundo, o Estado também nacionalizou a educação, não é? Através de que administra instituições, financia a educação, desenvolve a tal escolarização, não só a sua organização, mas também a parte dos edifícios. Portanto, há todo um conjunto de, digamos, de intervenção do Estado na educação, O não que é? ele acaba por dizer é que aquilo que se gasta na máquina administrativa mais valia pegar no dinheiro e que as pessoas pudessem tomar as suas escolhas, não é? Uma coisa que nós E temos falado que o muito nos mercado últimos tempos, funcionar. Pois, através dos cheques de educação, algo assim do género, quer dizer, qualquer pessoa podia escolher a escola onde quer que os seus filhos estejam a e estudar. depois ele é particularmente assertivo, só fazendo aqui um desvio relativamente, porque tem a ver com a equação também, Uhum. relativamente à habitação social. E agora Sim, falando sim, diretamente desta história da habitação. A habitação social, muitas vezes, e vamos ser claros,
serve para servir construtores. Construtores, quem vai construir aquilo? E ele é muito claro E nisso. serve para que aquelas pessoas que passam a ter os terrenos onde essas pessoas viviam façam especulação imobiliária. Portanto. Sem dúvida. E depois, qual é o resultado final? Epá, ele diz isto, mas isto é uma questão que não é só abordada pelo Friedman, por muitas outras pessoas, economistas e não economistas. Sim. É que os bairros sociais finalmente transformam-se em mais um gueto e ainda pior. Ou seja, os problemas ainda mais agravados são. Sim. Não é? Que transformam-se em guetos enclausurados, onde a polícia não entra, não é? Onde existem quase um estado, etc, etc. Então, afinal de contas, o que é que tu fizeste? Escondeste o problema. É. Não promoveste a integração, agrupaste as pessoazinhas, coitadinhas, o Estado desta visão paternalista, num bairro social, ali escondido, fora da vista dos cidadãos, e agora tudo que se lá passa, como já ninguém vê, já não tem importância. E empobreceste ainda mais, não é? Portanto, criaste ainda mais pobreza. Excluíste-os ainda mais. Ainda mais. Em vez de estarem dispersos pela malha urbana, não é? Uhum. E integrados socialmente, passam a estar devidamente enquadrados num verdadeiro gueto. E há muitos em Portugal e não só. E o Friedman aí, para mim, é lapidar. Sim, e a educação acaba por ser isso também. Tu tens escolas, as pessoas têm que ir à escola da morada onde estão a morar, não é? Da habitação. Portanto, acaba por acontecer esse tipo de situações que são impensáveis, passados tantos anos, e todo o desenvolvimento que houve e todos os estudos que temos. Eu acho que não há, não sei porquê, o que é que acontece? Os governos têm uma perspectiva de resolver as situações através de reformas muito rápidas, e isso não é possível. Eu até falo nisso, que a persuasão, não é? Aquela intenção de resolver, e só através de reformas, como se tudo fosse possível através de reformas, tá? E às vezes o que é necessário é parar para pensar e tentar não decidir com base ideológica e com base racional. Isto é muito difícil. Esta questão do governo da habitação, quer dizer, é evidente que o preço dos imóveis subiu drasticamente, as rendas, etc. Sem dúvida. Mas de repente aparece aqui um conjunto de medidas que é do céu, quer dizer, lá está aquilo que estás a dizer, que reflexão é que houve. Não é possível ter havido uma reflexão cuidada sobre o assunto. Não. E depois temos mais uma vez uma invasão sobre a propriedade privada, quer dizer, eu se quiser ter rinocerontes, não é, a acampar dentro da minha casa, desde que não esteja, obviamente, a colidir mais uma vez com a liberdade de ninguém. Com a liberdade de ninguém. Posso ter vacas, posso ter porcos, posso ter o que eu entender, ninguém tem nada a ver com isso, é meu, paguei os meus impostos, pago o imposto municipal sobre imóveis, quer dizer, quem é o Estado para dizer que eu devo arrendar isto ou aquilo? Não é? Quer dizer, não tem. Desde que eu não ponha em causa a saúde pública, não é? Pronto, ou seja, que se mantenham níveis de salubridade, ou seja, lá está o efeito indesejável da vizinhança. Sim. Lá está essa história. Epá, quer dizer, ele até, no caso da habitação, até refere uma situação. Nós sabemos aqui em Portugal temos um problema da oferta, não é? A oferta está desadequada ou desajustada face àquilo que é a procura. Mas não quero entrar por aí. Mas a situação que ele propõe até, em vez do Estado construir imóveis e parque público, por que não entregar o dinheiro às pessoas, não é? Lá está, mas qual é o argumento? O argumento do Estado, ou das pessoas que estão contra isto, é aqui Del Rey. Mas a pessoa não sabe decidir. Se as pessoas receberem esse dinheiro, vão malbaratá-lo. Exato. Vão gastá-lo em droga, ou vão gastá-lo no jogo, que seja, etc. As pessoas não podem exercer aquilo que é o fundamental, que é a liberdade. E aprender com os seus próprios erros. Então, quer dizer, caramba, tu nunca cometeste erros, eu já cometi muitos. Toda a gente, não é? Tem a dizer que aprender com isso. E acho que essa também tem sido a evolução da nossa história. Aprendermos com erros. Precisamente. Mas nós queremos evitar que esses erros aconteçam, não é? E, portanto, o tal Estado paternalista está ali a proteger. Mas depois, à custa dessa boa vontade, entre aspas, outros erros, se calhar ainda mais graves, aparecem. Sim, é a tal situação que viemos falando. Não é? E depois, e continuando aqui com a questão da habitação e da educação e por aí fora, há outros casos, não é? Ele, nessa situação, aliás, é naquele capítulo que ele fala do bem-estar social e da distribuição do rendimento, em que há mais um caso que é o salário mínimo, que também se tem falado muito. Ele é contra, naturalmente, não é?
e diz que as pessoas tentam, digamos, essas pessoas tendem a suportar pessoas visíveis, não é? Portanto, precisam de casa ou que precisam de ganhar pelo menos o salário mínimo, mas tendem a prejudicar os anónimos que nunca chegam a estar empregados por causa do salário mínimo. Portanto, há aqui uma deturpação, não é? Aquilo... Só, quer dizer, por exemplo, Sim. vamos lá ver, há aqui dois tipos de problemas no salário. Primeiro, não é? Quer dizer, se o salário mínimo estiver acima daquilo que as empresas estão dispostas a pagar, elas não contratam. Não contratam, claro. Porque ninguém vai contratar alguém cujo o valor do produto marginal do seu trabalho seja superior à taxa de salário. Seja inferior, peço desculpa, à taxa de salário. Sim, se a taxa de salário é superior ao valor do produto marginal de trabalho, as empresas não contratam. Depois podem vir dizer, eles não fazem essas contas. Não fazem essas contas de outra maneira. Chegam a essas conclusões. Nem que seja por tentativa e erro. Estás a perceber? Exato, exato. Uma das críticas aos modelos neoclássicos, ninguém raciona desta maneira. Ninguém raciona efetivamente desta maneira. Estou a falar da maior parte dos empresários. Mas Ninguém esteve a ler manuais de microeconomia, mas por uma questão daquilo que é a própria evidência da realidade empresarial, acabam por chegar a essa conclusão. Portanto, o que é que se torna o salário mínimo? Torna-se, obviamente, numa forma de exclusão de pessoas que poderiam estar a trabalhar e de outra forma não arranjam emprego. Sim, e depois há outra questão que ele não aborda, mas que é muito importante, que é esta, e que eu acho que é importante as pessoas terem noção disso. O salário mínimo pode ser útil ou relevante para quem tem conhecimento do mesmo. E quem sabe defender esse direito. Sim. E aqueles que não têm? Não têm. E os tipos que estavam a trabalhar nas estufas no Alentejo? É verdade. Recebiam salário mínimo? Nem por sombras, não é? E durante quantos anos é que eles não andaram lá a trabalhar? É verdade, concordo. E quem diz eles, que é uma situação extrema, não é? Eram pessoas que estavam ilegalmente no país, quantas pessoas nós não conhecemos e de exploração, não é? São portuguesas e que não recebem o salário mínimo. Certo, sim, sim. Claro, de uma forma, digamos, completamente ilegal, à margem. À margem da lei, com certeza. Sim. Mas sujeitam-se, portanto, depois arranjam-se mecanismos informais, ilegais, de resolver essa... De contornar essa situação. E depois, não repara, o salário mínimo que tem subido e bem, não é? Quando eu digo bem, quer dizer, tem subido bem alto. Subido bem alto. E depois, já há mecanismos, o que é que acontece? O Estado sabe que o salário mínimo tem subido, se calhar, acima daquilo que deveria, e a seguir vai subsidiar as empresas para subir esse salário mínimo. Isto é um conjunto burocrático. O que é que o Friedman diria? Friedman diria o seguinte: deixa aí o mercado de trabalho funcionar, o Estado fixa um limiar de aceitabilidade para ele ter um determinado nível de vida, todos os salários que se fixarem abaixo disto, dá-se um subsídio diretamente às pessoas. Lá está, dinheiro. Não se introduzem distorções no mercado de trabalho e garante-se que as pessoas têm um rendimento, digamos, pelo seu trabalho, ok? Diretamente pago pelas empresas e indiretamente pago pelo Estado, que consigam ter um nível de vida aceitável, digno, etc. Quer dizer, é porque distorcer o mercado de trabalho depois implica legislação, implica controle, gastos, controle, etc. Quando se vai fazer as contas no final do dia, a coisa não correu nada bem. A máquina é brutal, os custos são brutais e o impacto na economia é pernicioso, não é? Olha, e falando em salários, ele aborda muito a questão da segurança social. E para fecharmos, estamos a chegar já rapidamente ao fim, gostava de termos aqui uma breve conversa sobre a segurança social. Ele diz que é uma nacionalização do rendimento, ou seja, no fundo ele diz que é uma obrigatoriedade, uma compulsão, não é? Uma certa uma coerção do Estado que nos obriga a deixar de usar 10% ou 12% ou 11% ou 15% do nosso rendimento. Olha, o que é que tu achaste dessa parte? Acho que há uma grande hipocrisia na sociedade portuguesa. E não só, mas sim, mas é... Vou já dizer, conheço não sei quantos colegas, economistas, amigos, não economistas, etc., que fazem os seus descontos, até muitos deles que trabalham para o Estado, mas que depois me dizem privadamente, mas eu não estou a contar a receber a minha reforma, eu estou a fazer todos os anos 1 ou 2 PPRs. Porque é daí Exato. Começa logo por aí, que é a sustentabilidade do sistema. Do sistema. Pronto. Depois, a falta, mais uma vez, de concorrência. Claro. O que é que há de ser a Segurança Social a melhor gestora dos fundos que recebe?
Porque é que há de ser o Estado, não é? Porque é que hão de ser os mais jovens a custear A forma dos mais velhos. Porque é que, pergunta ele muito bem, é que aqueles que começaram a trabalhar mais tarde, entraram mais tarde no mercado de trabalho, hão de ter as mesmas regalias daqueles que começaram muito mais cedo no mercado de trabalho. Perguntas sem resposta? O que é que és que eu te diga? São perguntas que ele deixa que são muito pertinentes. São muito pertinentes. E nós sabemos, não é? Nós sabemos que daqui a 20 anos as pessoas vão receber, provavelmente, No outro dia, 40% do último salário. Ouvi uma entrevista do Bernie Sanders. O Bernie Sanders é alguém do Partido Democrata, só para as pessoas... Mais para a esquerda, não é? Partido Democrata americano, mais à esquerda, não é? Pronto. E ele dizia que a segurança social não é um investimento, mas ele diz isto literalmente. É uma apólice de seguro. It's an insurance policy. Ele diz isto 2 ou 3 vezes. E que, portanto, há aqui Del Rey tocar nisto. Mas quer dizer, o que é que a segurança faz o que é que a segurança social faz com o dinheiro que recebe? Pois é. Vai investi-lo com certeza, não tem lá parado, não é? Não tem lá parado. E se calhar investe muitas vezes até num esquema quase diria eu piramidal. Vai comprar títulos de dívida pública. Pois é. Ou seja, é uma coisa que se autoalimenta, não é? É verdade. E que as pessoas pensam... como é preciso cada vez mais, não é? Vai comprar cada vez mais dívida do Estado. Ou seja, é o Estado a pagar ao próprio Estado. Depois temos aquelas polémicas em que há uma notícia qualquer que diz no Fundo de Estabilidade da Ação Social está investido no mercado. Claro, onde é que haveria de estar? Vai estar investido onde? Porque é que ela há de ter... Vai estar parada à ordem. E tu repara, é assim, tu que és um tipo, não é por estar aqui a fazer o programa contigo, és um tipo que estudou imenso. Os mercados financeiros, instrumentos financeiros, etc. Mas estás no privado. Qual é o teu incentivo? É que os teus clientes estejam satisfeitos, certo? Pois, claro. Agora digo eu, se tu fosse um funcionário na Segurança Social, tu estarias preocupado com o nível de satisfação dos futuros pensionistas? Que incentivos é que tu terias? Claramente que não. Não é? E é essa a questão também que o Friedman diz, não é? É verdade. E a questão da segurança social é mesmo importante. Criou-se este monstro, que é um monstro, não é? E agora para nós pararmos e nós passarmos, neste caso, de um sistema individual para um sistema individual em que as pessoas possam descontar para si, não é? E, portanto, possam gerir as suas poupanças, o seu fundo de segurança social individual, vai ser muito difícil. E não sei, vamos ter que passar se calhar por uma falência do sistema. Olha, ou pagar cada vez menos das reformas. Desde que o meu nome só exista numa lápide, ou seja, que eu já não cá esteja, quando isso acontecer. Não, o que temos visto é que o mercado tem esperança. Pois, e que tu há bocado disseste isso e bem, né? Que estavas a falar que as pessoas fazem os PPRs, e o que temos visto é que o mercado tem-se ajustado. Repara, cada vez se fala mais, há bocado já falámos sobre isso, sobre literacia, sobre liberdade financeira. As pessoas sabem que não vão ter a solução do lado da ação social. Portanto, têm que caminhar para outro caminho. E, portanto, vão ter que criar poupanças diferentes. As próprias empresas estão a entrar cada vez mais neste tipo de sistemas com poupanças em que descontam também uma parte para fundos de pensões, e não é só grandes empresas, como antigamente eram, agora também são pequenas empresas que fazem isso, através até de mecanismos bem mais são modernos, sistemas complementares. Portanto, sejam PPRs, fundos de pensões, seguros, sejam até através de planos como stock options, como muitas vezes agora se fala. Também vou fazer uma crítica a algumas dessas empresas. Muitas vezes elas condicionam as escolhas a determinados fundos de pensões. É isso que também é importante dizer isso. Atenção, isto tudo não é só cá o Estado. Não, também são as empresas, é verdade. Por exemplo, quando estava a ler aquela parte dos professores, não é, dos bons e dos maus, não é só no público. Não, claramente. Atenção. Eu não gosto muito de dizer, o público e o privado. Não, isto... Atenção, calma aí. Há más gestores e más opções em ambos os lados. Portanto, temos que ser claros nisso. E, portanto, essa imposição também, essa oferta, a empresa faz este desconto adicional, mas é para este fundo de pensões. Claro, não é? É óbvio que estamos a limitar a escolha. Não é? Ele é muito claro numa coisa, quer dizer, quem somos nós para dizer a alguém que quer estourar o seu dinheiro e quer beber uns copos e que não quer pensar no futuro, para dizer que tens que pensar no futuro? Exato.
Nós podemos avisar, não é? Podemos aconselhar. Então, para isso nós pegávamos nos meninos todos e dizíamos: tens que estudar muito, tens que pensar no teu futuro. Então pomos os putos todos, desculpem lá a expressão vernacular, pomos os miúdos ali 12 horas agarrados a uma secretária a estudar para eles terem um futuro brilhante à frente deles. Exato, como se fosse isso uma condição. Porque não? Se o Estado impõe um desconto... Não é. O Estado ao impor um desconto sobre os vencimentos, não é? A TSU, está a dizer: tu não és suficientemente responsável para cuidares do futuro, então eu tenho que cuidar do teu futuro. Então porquê que não há de obrigar os miúdos a terem uma determinada performance escolar, obrigando-os a estudar? Pois é, estás a ver? É esse esquema, é isso. Pois é. Mas depois é giro. Mas também depois já ninguém chumba. Já ninguém pode... Não, ninguém, pois nem se calhar. É engraçado, não é? Pois. Porque chumbar é uma coisa traumática. Quer dizer... Bem, olha, mas é isso. Ficamos com muitas questões em aberto. Havia uma frase muito gira, eu achei um piadão. Eu estava a tentar lembrar onde é que isso estava. Deixa-me só ver se eu aqui encontro. Mas vai só falando aqui de uma outra coisa que tinha a ver com lápides, pá. Lápides, pois, não sei. Mas a questão da liberdade financeira é fundamental. Espera, encontrei. Sim. Então... Isto é a propósito da teoria marxista, que o capitalismo explora o trabalho e que, portanto, se apropria da mais-valia gerada pelo trabalho. Então ele disse assim... e que, claro, e bem, é que o trabalhador é produtivo não só pelo trabalho que desenvolve, mas pelo capital que lhe é posto à sua disposição. Pronto. Naturalmente. E o que é que os socialistas / marxistas diziam? Mas isso que é posto à disposição, esses meios de capital físico, se representam um trabalho passado. Então, o Friedman diz: o trabalho passado é explorado. E depois, a inferência para a ação é que o trabalho passado deveria receber mais do produto, embora seja difícil perceber como, a menos que fossem lápides elegantes. Desculpa. É muito bom. Como é que um gajo havia de remunerar o trabalho passado? Através das lápides elegantes. Ou seja, a exploração dá 2 ou 3 cheques, então são sem lápides elegantes, não é? Já estava toda a gente morta e a gente ia lá pôr os trabalhadores há 300 anos atrás, uma lápide em marfim, estás a ver? Com letras prateadas, a dizer: é a forma de agradecermos o trabalho que for explorado. Olha, não foi possível em vida, mas exatamente. Fica aqui esta remuneração em lápide de vida, achei muito bem. E acho que é uma boa frase para terminar. Sem dúvida, é uma excelente forma de terminarmos. E claro, aconselhar toda a gente a ler o livro. É uma leitura que eu diria até bastante acessível, na minha opinião. Ele é brilhante, não só como economista, mas como escritor, portanto vale a pena. Estejam atentos que a liberdade muitas vezes desaparece sem nós darmos conta, não é? Até à próxima. Um abraço. Um abraço, Vitor. Obrigado.